podcast. Espero que tenham gostado da aula passada. Nós hoje vamos dar alguma continuação da abordagem que fomos fazendo na aula passada. Recordar a todos que na aula passada nós falamos do que é uma amostragem, falamos da amostra, definimos transetos, identificamos hotspots de criação de local de amostragem e hoje nós vamos entrar para algumas componentes práticas da nossa disciplina. Para a componente prática do estudo da amostragem da fauna, existem aqui várias técnicas mostradas, vários estudos possibilitados para a realização, mas nós vamos nos focar em determinados aspectos que, de alguma forma, nos criam facilidades de realização. Das quais existem as técnicas de arrasto de microinvertebrados nas lagoas, monitoramento de aves aquáticas em zonas úmidas, montagem de armaduras ou de armadilhas para coleópteros, montagem de armadilhas para mamíferos, no caso, alguns roedores, os pequenos roedores, e criação de transetos para levantamento de mamíferos superiores, aqueles cuja a identificação e a captura nos é possível em função das nossas condições aqui apresentadas. De alguma forma, as técnicas de arrasto dos microinvertebrados aquáticos e principalmente feito em lagoas, como dissemos em várias aulas presenciais, essas técnicas nos ajudam não só a fazer a caracterização da estrutura desse ecossistema, mas também nos ajudam a fazer o monitoramento e o conhecimento da abundância destes microinvertebrados e macroinvertebrados existentes nessas lagoas ou nesses ecossistemas lênticos e ecossistemas lóticos. Portanto, para cada estudo é importante essa identificação. É importante essa identificação porque nos ajuda a melhorar e a criar planos de conservação das espécies aquáticas existentes nesses ecossistemas lóticos e nesses ecossistemas lênticos. De que maneira? Nós sabemos que para cada ecossistema há uma estrutura e essa estrutura garante um funcionamento deste ecossistema. Portanto, no caso, a maior parte desses macroinvertebrados e microinvertebrados servem de presas e algumas são predadores de outros indivíduos nesses ecossistemas. Portanto, se tivermos estudos, se conseguirmos realizar, identificar, perceber a abundância desses macroinvertebrados nessas localidades, nós temos todos os dados possíveis para avançarmos a um plano de conservação e a um plano de correção da estrutura e das influências que afetam todas essas comunidades. Então, é importante nós termos conhecimento desses macroinvertebrados. Para isso, há uma série de técnicas que são feitas para identificarmos esses macroinvertebrados. E na medida dos nossos estudos, nós vamos poder observar tais técnicas de arrastos de microfauna ou macrofauna existentes nas
nos ecossistemas lênticos e nos ecossistemas lóticos. Esse é o primeiro aspecto. Depois, há uma possibilidade do monitoramento da avifauna, não é? Normalmente em zonas úmidas, porque muitas das aves têm preferência em zonas úmidas por vários fatores, né? Porque representam para eles local de nidificação, conseguem obter alimento, porque muitas delas são carnívoras, alimentam-se de peixes, outras são vegetais e alimentam-se da fauna bentônica que nós vamos encontrar nesses locais. Então, eles têm preferência por zonas úmidas. Lógico que é importante estudar a presença e monitorar a presença desses indivíduos nessas zonas úmidas para poder também identificar quais são as influências que estão presentes na avifauna, presentes nessas zonas úmidas. Por exemplo, quando nós temos um número, por exemplo, em 2020 vamos identificar um número de avifaunas presentes numa zonas úmidas, por exemplo, na Praia de Cacoal. Conseguimos identificar um número de 100. Passado algum tempo, percebemos que houve uma atividade antropogênica do gênero entulhos e foram construídas algumas residências, quiosques e etc. Desta feita, quando fazermos um novo monitoramento, vamos perceber que a população de avifauna presente naquele local baixou de 100 para 70, ou para 50, ou para 100, para 10, para 20, ou então para 30. Logo, nós podemos concluir, depois de ser as identificações, podemos concluir que aquela atividade antropogênica lá naquele local foi suficiente para debilitar a presença dessas aves nesses locais. Depois é a montagem de armadilhas para coleópteros nas fazendas. Prontos. Aqui há uma mistura entre as técnicas de amostragem de fauna com as técnicas em entomologia. Na verdade, as técnicas aplicadas em entomologia também podem ser aplicadas aqui, como é o caso das técnicas utilizando a luz, né? Podemos utilizar a luz, painéis luminosos, ou então podemos utilizar as redes entomológicas. Portanto, é uma forma de identificarmos essas espécies, é uma forma de monitorarmos essas espécies a partir desse tipo de armadilhas. Depois temos armadilhas de montagens de pequenos mamíferos. Eu dei o exemplo a princípio dos pequenos roedores, estamos a falar dos ratos, porcoinhos, coelhos. Estes nós podemos fazer uma captura através de montagem de armadilhas do tipo pitfall, não é? Podemos fazer do tipo de pitfall, podemos montar uma barreira faunística com determinados recipientes de queda que vão nos ajudar a fazer a captura desses indivíduos. Ou podemos ter determinadas armadilhas de capturas repentinas. Estamos a falar, no caso das ratoeiras, das armadilhas também de queda, mas usando pressão, não é? E outros mais. Então, depois disso, nós temos o transito de levantamentos de mamíferos no Parque Nacional de Ixama. Pronto, se conseguirmos tudo isso, nós podemos avançar, porque são práticas muito conhecidas e
fazíveis ao longo do nosso trabalho. Portanto, aqui os transetos elas devem ser feitas utilizando métodos de detenção de rastro. Nós já falamos que quando nós estamos num terreno, numa zona de colheita, por exemplo, nós devemos identificar métodos, ou seja, devemos detectar primeiro a presença desses indivíduos nesse local. Porém, como fazer isso? É utilizando o processo de detecção. No caso, aqui vamos procurar galhos, vamos procurar, para além dos galhos, vamos procurar fezes, vamos identificar o ruído e os sons que os animais vão apresentar. Depois disso, vamos criar um transeto, uma área, onde vamos fazer a identificação desses indivíduos que estamos capturando e, obviamente, analisando. Entanto, são essas as técnicas que vamos utilizar. Portanto, essas técnicas elas variam de população para população, dependendo das características das espécies, do objetivo do estudo. As técnicas elas não são estáticas, elas não se aplicam as mesmas técnicas para todo tipo de fauna. Em função da fauna, do terreno, em função das condições que o local de amostragem apresenta, nós podemos variar as técnicas que podemos utilizar, né? Por exemplo, como nós estamos a ver, os indivíduos que fazem captura e identificação das aves, eles etiquetam as aves com anilhas, né, de identificação nas patas ou nas pernas dos pássaros. Os que fazem identificação dos mamíferos, eles fazem a etiqueta na orelha do mesmo mamífero, ou podem colocar coleiras GPS. As coleiras GPS podem estar, normalmente são colocadas a linha do pescoço. A linha do pescoço, porque na perna pode criar dificuldade de movimentação do animal. Então, é colocada a linha do pescoço, as coleiras GPS, ou se quiserem fazer alguma etiqueta, coloquem nas estruturas da orelha. Por exemplo, para os que fazem identificação de répteis, estes já têm a possibilidade de capturar o indivíduo, não é? Fazer a retirada de estruturas para identificação de ADN, por exemplo, uma parte da pele, escamas, podem retirar os dentes, por exemplo, para outras identificações. Então, as técnicas elas variam de grupo para grupos de animais e, em função disso, nós não podemos estar estáticos. Quer dizer que o terreno e a característica da espécie, bem como também a característica da comunidade em que essas espécies que nós vamos identificar estejam dispostas, nós temos que adaptar a nossa técnica a esse processo. Então, aqui é aquilo que várias vezes disse na sala de aula. Existem coisas que na fotografia é muito bonito, mas lá no terreno, na floresta, na savana, ou na lagoa, ou no mar, não é? O técnico deve identificar meios ou como é que podemos dizer? Deve identificar caminhos mais fáceis para conseguir atingir o seu estudo. Portanto, aqui algumas imagens que nós podemos
observar, não é? Nós temos aqui uma tartaruga a ser colocada a anilha, no caso, nas tartarugas normalmente colocam-se anilhas nas estruturas de movimentação, assim como também nos pássaros. Mas aqui nós vemos que há uma colocação de coleira ao longo da, 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 da orelha e no pescoço do animal. Pescoço do animal. Vamos só voltar a recapitular o que é uma amostragem, né? Que consiste no estudo de uma população através das unidades chamadas amostra. O que nós estamos, por exemplo, a ver aqui, essa grelha, é um transeto. É um transeto. O que é que eles estão a estudar? Estão a estudar a flora marítima. A flora marítima. Logo, eles calcularam, não é, para cada quadrado, não é, vão fazer a abundância destes indivíduos. Quer dizer que um quadrado desse, não é? Temos a dimensão do total. Ou seja, calculando aqui a abundância desse transeto, deste quadrado, nós podemos saber qual é a abundância relativa do transeto completo, ou do local, desculpa, ou do local de amostragem. Porém, para os tais métodos, os conservadores utilizam os inventários, né? Muitas das pessoas, depois de fazerem as capturas, criam uma inventariação para apresentar a qualidade, a quantidade dos indivíduos que foram identificados, faz-se os índices de abundâncias e os estudos demográficos. Aqui nos índices de abundância existem várias formas de calcular a abundância de uma determinada população ou de uma determinada qualidade. Existem vários métodos, várias fórmulas matemáticas para calcular o índice de abundância. Aqui nós não podemos também nos manter presos a determinados índices, né? Podemos explorar vários índices para calcular a abundância de uma determinada população. Portanto, esses métodos eles apresentam várias vantagens, né? Primeiro é serem simples de implementarem-se no terreno, né? Não há muita técnica, as técnicas são muito mínimas e, sobretudo, por serem simples para usar em termos estatísticos, né? Fazer as médias, fazer as correlações, para fazer as comparações, para fazer as somas, não é? Dos tais índices. São simples e pode-se utilizar a qualquer estrutura que nós tivermos. Os inventários são muito importantes porque eles ajudam a termos uma percepção real da população que nós temos. Por quê? Porque eles apresentam dados, né, reais da amostragem que nós fizemos. Portanto, se nós estivermos num determinado espaço onde nós queremos saber a composição, a característica dessa população, nós devemos fazer uma inventariação. Depois dessa inventariação, podemos apresentar dados corretos que nos ajudarão a perceber não só a abundância, como também a demografia desta mesma população. Por um lado, nesse caso, na questão da quantificação. Na questão da qualificação, os inventários podem nos ajudar a perceber quais são as ameaças que estão expostas às mesmas populações e quais são as soluções ou os caminhos a trilhar para conservar essa mesma população. Não. Então, depois
Tem os estudos demográficos, né, que é para saber a taxa de mortalidade, taxa de crescimento, taxa de reprodução, taxa de sobrevivência. Tudo isso faz-se usando técnicas de amostragem de fauna. Finalmente, os índices de abundância. Né? Aqui há uma fórmula do índice de abundância. Né? Portanto, calcula-se utilizando o índice de quilometragem a dividir pelo comprimento do transeto, ou seja, o número que tiveres de contato vais dividir pelo número de transeto. O resultado multiplica pela extensão da área que estás calculando. Portanto, esse é um índice que nós podemos, e é de forma muito fácil. Mas há outros tipos de índices, aqueles índices, por exemplo, no caso dos insectos, que você vai calcular o número de armadilha vezes o número de armadilha, né? que será igual ao número de indivíduos capturados, né? a dividir pela quantidade, não é, total da captura. Aí você vai ter um índice de abundância dessas mesmas espécies nestes locais. Existem vários tipos de índices, né? E nós não devemos nos prender a um determinado tipo de índice. Então, meus amigos, por hoje nós vamos dar uma pausa. Aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, podem nos contactar e nós vamos esclarecer na medida do possível. Portanto, nosso muito obrigado.